O programa Status na TV Alpha Channel recebe com grande honra a doutora Nise Yamaguchi, uma médica renomada no Brasil e no mundo, com uma trajetória brilhante na oncologia, imunologia e medicina integrativa. Que prazer ter você aqui, doutora. Querida, é um prazer enorme estar com você e com todos os nossos queridos que estão aí nos assistindo. Ah, que bênção. Gente, é uma honra mesmo, né? Eu sou apaixonada pela doutora, pelo trabalho dela, e é uma honra tê-la aqui hoje, de verdade, doutora. A forma como a Mari faz esse programa, ele é uma forma muito acolhedora. Que bom. Muito agradável, estou aqui conhecendo os nossos queridos aqui, já fiquei amiguinha deles. Tem pet e tudo nesse programa, doutora. Tem amor, né? Tem amor. É. Ah, que bom, você definiu que tem amor. E faço com amor, com muita honra. Você sabe que a informação, ela tem esse poder. Ela tem o poder de chegar na alma das pessoas, verdade. Transformar a vida delas e criar novos paradigmas para que a pessoa se movimente também em outras direções. Isso é lindo. Então é inspirador aquilo que cada um tem para contribuir com o outro. Então você aprende com cada pessoa que você encontra, assim como você tem a oportunidade de trocar experiências das suas vivências. Então e até de refletir. É uma troca, sabe? Né? Pensando nas perguntas que você me faria, a gente para pensar, né? Qual é o significado da vida? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Para onde vamos? Qual é a nossa missão? Por que estamos? Qual é o nosso legado? Então é muito bom também para fazer essa autorreflexão. Verdade. A gente sempre aprendendo, né? Doutora, fala pra gente da sua trajetória, todo mundo está super curioso para saber, desde lá de trás da sua infância, como que você chegou a essa médica tão maravilhosa? Eu vejo a medicina como arte. Para mim, a arte sempre esteve permeada, assim, na minha vida, a arte de curar, né? Desde os 5 anos eu toco piano e eu me lembro quando eu comecei o piano, meus dedos nem alcançavam as teclas direito, mas aquela melodia, a possibilidade de você ter contato com os músicos internacionais, as partituras, sempre me trouxeram uma sensação de enlevo. E essa conexão com o universo, através da música, através do sentir, através do amor, do servir, acabou sendo uma constante na minha vida. E eu trabalhei em muitas ações humanitárias já desde pequena, fui bandeirante durante alguns anos, trabalhava na igreja, em ações sociais, sempre me preocupava com os amiguinhos do jardim de infância. Eu defendia as meninas. Ai, acredito. Desde pequena. E eu fiz a minha primeira preleção pública, eu tinha 4 para 5 anos, era da classe borboleta, e eu fiz a despedida da classe estrela que ia para o primeiro ano. Aí com 6 anos eu fiz o contrário, era da estrela e eu ia para o primeiro ano. Aí assim, festa do índio, festa da pátria, na igreja minha mãe me treinava, minha mãe era professora e ela me treinava para falar em público, então eu tive uma formação heterodoxa, totalmente interessante, porque ao mesmo tempo eu gostava de brincar com o meu irmão e com os meus amiguinhos, então a gente jogava bets na rua, bolinha de gude, mas eu não era muito boa, então meu irmão me deu uma bola de gude desse tamanho para eu poder acertar, né? E a gente brincava de zorro, eu era a chefe dos bandidos. Então, assim, era muito engraçado porque a gente brincava muito e tinha uma vida muito plena, porque era em Maringá. E nós andávamos de bicicleta pela cidade inteira. Íamos sozinhos já, desde o jardim de infância a gente ia sozinho, eu voltava muitas vezes com leiteiro, né? Eu pegava carona com leiteiro para voltar para casa. E esse jardim de infância ele era japonês e português, e depois eu fui para colégios públicos. Então eu sou resultado de uma boa formação pública. Olha! E no colegial somente
Ao entrar, daí eu fui para Curitiba estudar, e lá eu fiz daí 2 anos de um colégio positivo, que tinha uma parceria com o Objetivo, e no terceiro colegial eu vim para São Paulo, porque eu já estudava nessa época filosofia. Nossa. Estudei, eu fazia um pouco de macrobiótica, fazia também matemática e física a mais, lia muito, e eu estudava todas as questões filosóficas ligadas a Ayurveda, ao hinduísmo, ao rosacrucianismo, ao cristianismo esotérico, a toda a questão das curas. Todas as curas diferentes que tinha em Curitiba eu ia visitar, com 15 anos, 16 anos. Só 15 anos. E eu tinha 2 amigos, um deles era monge da Vedanta e o outro era mestre Rosa Cruz, e nós saíamos juntos. E o monge passava o dia lendo livros, e no final do dia a gente discutia a parte dos livros que ele tinha lido, e ele me emprestava os que eu queria. Fora isso, eu pegava na biblioteca também. Fazia inglês desde os 8 anos de idade. Nossa! E aí eu fui fazer alemão na faculdade, depois do segundo ano, e estudei homeopatia, estudei também antroposofia, medicina antroposófica, e acabei indo morar na Alemanha e na Suíça. Com quantos anos? Com 23. Com 23 Meu pai faleceu aos 21. Então ele nos deu essa possibilidade de formação. Olha que coisa A minha mãe ele colocou para fazer mestrado em literatura brasileira em Florianópolis. Ela fez uma tese de mestrado em Guimarães Rosa. Ele trouxe a banca examinadora da USP. Era uma pessoa muito ousada. E ela recebeu indicação para publicação da tese dela, e além disso ela publicou excertos literários no Estadão. Então, assim, eu tive uma formação maravilhosa, porque eu tive a liberdade de ser criança e a independência toda, ao mesmo tempo uma formação muito sólida, intelectual. Sim. E cultural. E cultural. Eu pude morar em vários lugares, né? Porque como eu morei na Suíça e na Alemanha, eu morei na Floresta Negra, no meio da floresta tinha um hospital, que era em Euchebron, também na Fielder Clinic, que é onde é a fábrica da Volkswagen, da Mercedes. Sim. E lá eu conheci os protótipos da ressonância magnética nuclear. Depois, quando eu fui morar na Suíça, eu estava do lado do Instituto de Imunologia de Basel e do lado da parte da universidade, onde tinha também parte de nutrologia. E ao estudar pesquisa, eu tive contato com 3 prêmios Nobel que trabalhavam no Instituto de Imunologia de Basel. Nossa. E eu recebi um convite para voltar para o Brasil, trabalhar no Einstein, e eu estava te dizendo, eu passei uma noite pensando com a carta se viria ou não. Que eu recebi do René Gansel, onde eu seria mais útil. Seria no Brasil ou na Alemanha. E eu achei que lá na Alemanha e na Suíça as coisas estavam mais prontas. E no Brasil elas estavam por fazer. Era a maior dívida do século, Brasil a maior enchente no sul, maior seca no norte. Aí você preferiu... 1983, né, uma situação muito crítica. E aí eu preferi voltar para o Brasil. Olha só. E fui trabalhar então no HC, né, Hospital das Clínicas, onde eu voltei agora. Só que você viu que história linda da doutora até agora, toda a trajetória dela, mas mais um pouquinho e ela termina de falar o resto, dá tempo só de você tomar um cafezinho e voltar com a gente. Não saia daí. Programa Status volta aqui com a doutora Nise Yamaguchi, com essa trajetória lindíssima que ela colocou até agora pra gente e vai continuar para vocês saberem um pouquinho mais dela. Doutora. Eu queria contar da minha experiência sendo auxiliar de enfermagem no hospital na Alemanha. Quando eu cheguei lá, eu consegui um estágio e aí eu trabalhava diretamente com os pacientes. Essa experiência de você ser quem dá banho, quem conversa com o paciente, quem faz a preparação para que ele pudesse receber a visita, fez com que eu entendesse que a linguagem, porque era tudo em alemão e um dialeto, que era Schwäbisch, e eu tinha dificuldade, porque apesar de eu ter feito cursos e cursos de alemão, na hora você não entende o dialeto, mas tinha uma linguagem do coração. Tinha. Então eu era no olhar,
era no tato, Que coisa era linda. na vontade de estar Profundo. junto e nas conquistas. Então, às vezes o paciente falava, conseguimos, doutora, fazer um histórico e tal. Mas tinha uma outra coisa difícil, que é o contraste cultural, a secura, o frio das pessoas. Então, eu corria na floresta todos os dias, eu tocava piano no subsolo, à noite eu ia declamar no teto do hospital, na neve, porque eu fazia como Demóstenes, que era assim, das dir log, uns darf es nicht loben. E aí eu ficava ali, que nem o Demóstenes, para entrar na língua. E a outra coisa assim, que era muito difícil, porque eu sempre fui muito redonda, muito afetiva, era um não. Eles eram muito rígidos. Muito. Tipo assim, você chegava para entregar um livro na casa de alguém, ele falava assim, olha, só tenho 2 copos, já tem pessoas lá, você volta outro dia, fechava a porta na sua cara, porque você não tinha marcado um horário. Sei. Entendeu? Sei. Então, assim, para eu caber na cultura alemã e na cultura suíça, eu tive que ficar mais quadradinha. Aí, para eu caber de volta na cultura brasileira, Nossa. eu demorei 6 anos pensando que eu ia voltar. Eu demorei 40 anos pensando que eu deveria um dia fazer a ponte entre a medicina mais humanista e a medicina mais acadêmica, porque foi isso que eu optei por fazer. Aí eu resolvi fazer mestrado em imunologia, fiz residência em imunologia, depois doutorado em biologia molecular. Onde? Eu fiz o mestrado indo para Nova York, Tá. na época da AIDS. Eu fiquei especialista em câncer e AIDS. Nossa! Eu tratava aqueles sarcomas de Kaposi enormes, aqueles pacientes que eram cabeleireiros, que eram artistas, que com aquelas manchas pretas, toda a dinâmica e muita gente com medo. Então, muitas vezes eu era a única pessoa que ia hidratá-los, que ia pegar veia no pronto-socorro. Eu ia onde eles estavam, alguns não tinham condições, internavam em hospitais públicos e não eram vistos. Então, eu tive um ambulatório de 15 anos de câncer e AIDS e imunologia de tumores no HC. Nossa. E nessa época eu fiz um mestrado em Nova York. Mas Deus sempre me deu todas as condições. Porque como meu pai já tinha morrido, eu dava plantões. Eu fazia trabalho de pacientes terminais desses plantões, porque eu ia para a UTI lá em Guarulhos, eu chegava e orava com os pacientes, preparava para a passagem, aqueles pacientes que estavam em coma, para eles encontrarem a família, pedia para a família conversar, porque a alma do paciente estava ali, fazia a despedida. Deus, então, assim, eu fazia isso no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, juntava, eram beards, eram aparelhinhos verdinhos desse tamanhinho que faziam o paciente respirar quando tinha acidente vascular cerebral, e aí era o que nós tínhamos. E eu juntava a família, a gente fazia toda a relação de agradecimento para aquela alma, para aquele ser. Meu Deus! Aí depois, no meu doutorado, eu fiz em Houston, levando as minhas amostras e trazendo amigos meus de vida toda, que foram os meus mentores lá. Então eu tive os maiores cientistas do mundo com quem eu convivi. E depois em Lyon nós tivemos um grupo de 80 cientistas, já diretores. Eu era mais novinha. O nosso chefe morreu há 3 anos atrás de um acidente vascular cerebral, mas nós tínhamos os maiores cientistas mundiais, diretores do Instituto de Câncer da Rússia, do Nepal, do Japão, dos Estados Unidos, e eu dava uma aula, todos os anos eu escolhia o meu tema. E eu fui a última premiada antes da Covid, porque como eu fiz toda a campanha de ambientes livres de tabaco do Brasil, e a gente conseguiu libertar o Brasil dessas garras da indústria do tabaco, eu recebi prêmios no mundo inteiro, medalhas, reconhecimentos, e conseguimos fazer congressos latino-americanos em todos os países. Então, no México eu já fiz 2 congressos, um em Cancún, outro na Cidade do México. Fiz no Peru, no Chile, na Bolívia não, na Colômbia.
E a gente tem uma coisa que é essa sensação de que nós somos uma grande família mundial. Nossa. Sabe? Então eu tenho assim amigos que me abriram portas em Nova York, enormes, amigos de Houston e agora também eu, por exemplo, eu tenho uma pacientinha que eu quero mandar fazer um tratamento no Children's Hospital lá, são células CAR, são novos tratamentos de células inteligentes que destroem tumores e que curam alguns tumores intratáveis. E aí eu ligo para uma pessoa, ela me recebe, o outro que está no Dana-Farber fazendo uma consulta com amigos meus que eu encontrei agora em Chicago. Aí essa amiga, ela não tinha o estudo lá, ela ligou para um outro amigo em Nova York, imediatamente essa paciente entrou no estudo em Nova York e já voltou com os remédios. Então, na China, né, pacientes que precisam de coisas que tem lá. Na Israel eu tenho um convênio com a Sheba University, então eu me sinto uma cidadã do mundo. Nossa, você se sente, você é uma cidadã maravilhosa do mundo. Olha, teria que ter milhões de Nises no mundo iguais a ti. E aí, por que o Brasil? O Brasil tem um dos povos mais amistosos do mundo. Você ama. Mais maravilhoso. E outra coisa, a maioria é boa. Os poucos ruins é que ficam na mídia o tempo todo. Então, assim, isso faz com que você tenha uma imagem ruim do Brasil, mas nós somos um povo de pessoas maravilhosas, que têm uma capacidade de doação, uma capacidade de ser amigo, de ajudar uns aos outros, e isso a gente tem que também aprender a valorizar. Então, quando eu entrei na luta para poder tratar as pessoas, para poder ajudá-las, sempre foi com o maior amor do mundo. E também sabendo que eu recebi tanto da vida em termos de formação, que eu teria a obrigação de trazer a ciência da melhor maneira possível. Que lindo. Então eu me sinto com essa responsabilidade de acolher todos aqueles que precisam. Então por isso eu sempre fui para a saúde pública, através do Hospital das Clínicas, através das sociedades médicas, presidindo várias sociedades, a Sociedade Paulista de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Cuidados Paliativos, presidente da Psico-Oncologia, Sociedade Brasileira de Cancerologia, há muitos anos como diretora científica e organizando congressos, né? Organizando congressos mundiais para que as pessoas se encontrem e façam novas tarefas e novos projetos, trazendo pesquisa clínica para o Brasil, educando todos os monitores de pesquisa. Então, eu sempre tive essa percepção de que você recebe de um lado, você tem que dar de outro. É por isso que eu admiro tanto, que eu falei no início. Vocês estão entendendo essa minha admiração por essa mulher? Gente, fique aí um pouquinho só esse intervalo e já voltamos com mais Nise Yamaguchi, porque tá demais, né? Eu quero saber um pouquinho mais da doutora sobre o trabalho dela com jovens e depois ela vai falar também do curso com a Meire Yamaguchi. A gente quer saber tudo. Conta, doutora. Na realidade é o seguinte, né? Você tem que ajudar o jovem a não perder a capacidade de sonhar. Porque se ele perder a vontade de sonhar, você tem uma pessoa que vai ser normal e que não vai avançar além dos limites. Eu tive uma experiência muito importante com jovens de uma escola aqui perto, que eles queriam ir para a Suíça, para um fórum sobre Are we all part of the same picture? Somos todos parte do mesmo panorama? Ou a gente pode mudar o mundo? E aí no final do ano teve aquela festa da escola e a gente ofereceu 2 passagens. Eu e o ex-marido, nós oferecemos 2 passagens e eles falaram que ou iam todos, que eram 25, ou não ia nenhum. E tinha metade da classe que era bolsista das favelas em volta e tinha também o pessoal que tinha mais condições. Eu cheguei em fevereiro para visitá-los, o evento era em abril, e eles não tinham conseguido mais do que 5 passagens. Então os que estavam organizando falaram, vamos nós. Mas aí os outros falaram, mas você não falou que ou iam todos ou não ia nenhum? E aí que história é essa? Aí eu fui conversar com eles e eu falei, olha, vocês têm razão, quem não trabalhou por quê?
porque não acredita, porque acha uma baboseira querer mudar o mundo, ou você pode querer ainda. Então eu quero que vocês sigam o Cartas ao Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, onde o poeta perguntou, Mr. Rainer, né? Herr Rainer, eu posso ser poeta? Posso fazer da poesia a minha vida? Ele falou, você está perguntando para a pessoa errada. Se você quer ser poeta, seja poeta. Faça, pense assim, eu morreria se eu não fosse poeta. Eu quero ser poeta? Vai e seja. E eu pedi para eles irem para casa e cada um escreveu uma carta para mim e todos queriam ir. E aí eu convidei todos para virem na minha casa com os pais e falei, olha, seus filhos querem mudar o mundo. Nós vamos ajudar. Conseguimos 5 passagens a Roche, porque era na Suíça. Fizemos pizzada, saraus musicais dos meus pacientes na Livraria Cultura. Enfim, conseguimos, eles foram. E quando eles voltaram, eles mudaram o mundo e a gente começou a fazer congressos de jovens em que vieram metade das favelas, metade das escolas normais, das escolas Waldorf, enfim. Então você tem que ter muita consciência quando você lida com os sonhos, porque se perder a arte do sonho, você não cria nada. E a outra coisa que fez muita diferença na minha vida foi resolver viver até os 120 anos. Porque se você vai para Dubai e você está indo só para Dubai, você está chegando lá, você já está cansado. Porém, se você vai para a Austrália, você está chegando em Dubai, você está feliz porque você chegou na metade do caminho. Então, como eu cheguei na metade do meu caminho, eu resolvi ser política, eu resolvi fazer outras coisas, resolvi voltar para HC, para inovação, resolvi fazer uma entidade sem fins lucrativos para ajudar a estabelecer o que eu acho que tem que ser, que é democratizar o conhecimento. E não adianta, eu trato de pacientes que têm condições de ir para Houston, Estados Unidos, América, para qualquer lugar, mas e o nosso povo? Então a gente precisa trazer esse conhecimento. Então, aquilo que você falou, o que eu ainda não consegui? Eu não consegui que todos tenham acesso à medicina personalizada de precisão, e nós vamos conseguir, porque não é justo que alguém que tem um melanoma, que tem uma mutação chamada BRAF V600, não receba ainda o remédio oral que inibe todas as metástases e que pode fazer com que a pessoa viva muitos anos. Então, não é justo que não tenha imunoterapia para o SUS quando a gente tem numa clínica privada. Então, eu quero que a gente tenha uma equalização do acesso àquilo que tem de melhor. Não é nivelar por baixo, é nivelar por cima. Sim, que bárbaro isso. Maravilhoso, doutora. E fala um pouco agora sobre o seu curso. Na realidade é o seguinte, a Meire Yamaguchi, ela é minha irmã, ela é médica naturopata na Suíça e mora lá na Suíça. França. Ela foi formada na França, mora no meio dos Alpes, e nós estamos fazendo um curso sobre cura quântica, cura do ser humano, cura das dores das pessoas. Está no meu Instagram, da Meire Yamaguchi, também siga, porque é um curso maravilhoso, de 2 dias inteiros, mas são vagas limitadas. E também Mas gente vai fazer presencial? Como que é? Ele é híbrido, né? Tem uma parte híbrida e uma parte presencial. Ela tem um curso também para parar de fumar sem sofrimento, em que a pessoa vai entrando dentro das suas questões, e a Meire, ela faz de uma forma muito bem estruturada, porque ela fala 7 línguas, então ela conhece culturas de todos os países, mas de uma forma muito estruturada, esse acordar do ser humano que está dentro de você. E, doutora, o que falta ainda, doutora, para realizar na sua trajetória pessoal e profissional também? Além do que você falou agora. Eu estava pensando, eu quero ter uma conexão com Deus de uma maneira tão sólida, que o meu coração brilha o tempo todo. Porque ele ainda tem momentos de tristeza quando eu vejo muita coisa. Ele ainda tem momentos em que eu penso assim, não pode ser assim. Que linda, meu Deus. Então, o que eu quero é poder, assim, ser um instrumento mesmo. Para que essa luz, você já é. Esse amor venha. Você já é esse instrumento de luz. Meu Deus, como você é. E como você é esse instrumento de luz. Eu quero ser capaz de realizar todos os sonhos das pessoas. Então hoje, por exemplo, eu estou no Inova HC, que é assim, eu pego uma startup, eu quero que ela realize aquilo que ela vai
precisa realizar no mundo. Eu junto as pessoas, eu estou o tempo todo pensando no que a gente pode fazer de melhor. Então, acho que assim, você tem que ser aquilo que você acredita, né? Então, como isso é infinito, né? Você chega numa camada, tem uma camada maior, porque Brasil, é Terra, é universo, é vias galácticas interdimensionais, e nós somos seres maravilhosos. Eu quero que cada um acorde dentro de si o seu potencial máximo e seja o melhor de si mesmo. É esse o legado que você quer deixar? Exato. É esse. Que lindo, gente. É difícil até uma pessoa com tanta luz, né, você entrevistar. E se você pudesse resumir, doutora, em uma frase, qual seria a sua mensagem para quem está nos assistindo agora, que busca mais saúde, mais qualidade de vida e bem-estar? Ame sem pensar. Porque se você pensa, eu vou amar se o outro me amar, eu vou dar isso se o outro me der, já está tudo errado. Então assim, você vai dando, e aí você não tenha medo. Porque, por exemplo, alguém me pergunta assim, você tem uma ideia? Isso eu descobri, um cientista de Houston me falou, você tem uma ideia para um projeto? Eu dou as ideias para os projetos e não me importo, porque aquilo não me pertence. Então, e quanto mais braços você tiver, um dia eu perguntei, como é que eu posso fazer tudo o que eu faço? E aí apareceu um polvo segurando os 8 patas. Tal. Aí o polvo virou Shiva e falava assim, dançando, fazendo e entregando, fazendo e entregando. Olha. Porque aí você tem mãos, você tem mais braços para fazer coisas. Se você se apegar ao resultado da sua obra, aquilo você pensa que é seu, você se atém àquela situação, você não tem mãos para fazer a ajuda que você precisa para outros lugares. Então essa visão, né, de você ser um instrumento da vida e de oferecer tudo aquilo que você tem no limite máximo da sua capacidade. Você não tem que se limitar, você não tem que acreditar que é só isso que você consegue. Não, você tem que ir além e ajudar as pessoas a pensarem fora da caixa. Então, um dia, um dos diretores do Einstein falou assim, o CEO, né? Ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou uma pessoa feliz. Se eu não for feliz, eu não sirvo nem para você nem para mim. Olha, agora, eu sou uma pessoa que faz o lateral thinking. Eu penso fora da caixa. Só que me coube pensar oncologia, quando não existiam oncologistas clínicos. Imunologia, quando ninguém pensava em imunologia de tumores. Eu fiz o primeiro congresso do Brasil. Fazer biologia molecular e genômica quando ninguém se interessava. Nossa. Pensar em juntar tudo isso com a espiritualidade, com a medicina integrativa, que hoje você vê que nós somos seres epigenéticos. Nós temos uma condição de termos saúde se nós tivermos coerência cardíaca. Coerência entre você e você mesmo, entre o seu coração, os seus objetivos de vida. Se você for assíncrono, você finge que é uma coisa, você está fora de você, a sua saúde não se conecta. Então, para você ter saúde, você tem que ter bons objetivos. Eu tenho um amigo em Nova York, que é o Bill Breitbart, que escreveu o prefácio de um livro que é sobre a vontade de curar. E ele fala que a gente tem que ler esse livro que eu escrevi, mas que assim, ele busca o sentido da vida. Perfeito. Então, você buscar o sentido da sua vida e fazer disso o seu próximo movimento. Maravilha! Olha, é difícil, né? Terminar esse programa com essa pessoa com tanta luz e maravilhosa. Eu ficaria aqui 1 hora, 2, sabendo dela, né? Obtendo todo esse conhecimento lindo e essa energia que ela tem e tudo que ela transmite nesse coração maravilhoso e experta no que ela traz pra gente. Mas eu quero te agradecer, porque o seu coração também está assim, sempre a serviço do bem, amém, né? Amém. E essa vontade de trazer pessoas que possam expor. Então, amém. Muito obrigada também, Mari. Eu que agradeço. Parabéns pela pessoa linda que você é. Parabéns por você contribuir por um mundo melhor, doutora. Muito obrigada juntas, por estar aqui no meu programa Status. É um prazer. Obrigada. Prazer.
E sucesso Obrigada, para esse programa, para você para também. todos que trabalham juntos, Muito né? Para obrigada. todos que vêm aqui. Muito Que obrigada. seja um espaço de luz. Amém. Muito obrigada. E a doutora também, muito mais sucesso do que a doutora já tem, né? Amém. Tá? Obrigada. Obrigada. Ai, que linda.